ouvinte, muito bom dia. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM, 98,7 kHz. Você assiste os programas Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no site e no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook. Mas há muitos outros programas em podcast. Acesse o site www.radiomeimei.com.br ou através do Spotify. Estamos em 7 de junho de 2026, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas que trataremos nesta edição. A missão do Mestre é diferente da missão do Salvador. Por que jovens se perdem no mundo da violência? Porque o Espiritismo refuta a ideia do demônio. Como diferenciar a maldade da doença mental? Como o Espiritismo vê possíveis contradições do Evangelho. O rótulo religioso pode não dizer nada sobre a pessoa. Evangelização e mocidade aos domingos no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o DDD 14 e o telefone 981 05 1535. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro 5 Minutos, Romance Espírita, autoria de Isabel Scocchi, editora M. Entre em contato pelo 14 981 05 1535. Equipe de Momento Espírita. Na sonoplastia e supervisão técnica, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação é de Luiz Eduardo e Giuliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Um homem transformou uma tragédia em missão de vida. Inconformado com um afogamento de crianças num rio, ele já ensinou 10.000 pessoas a nadar no local onde vidas foram perdidas. E não cobra nada por isso. A tragédia foi em fevereiro de 2009, quando, durante um passeio escolar no santuário de pássaros Tathekad, às margens do rio Periyar, na Índia, um barco virou com 15 crianças e uma professora a bordo. Saji Valasseri, que é dono de uma loja de móveis, nunca mais esqueceu o que viu. Desde então, ele dá aulas de natação gratuitas no mesmo lugar onde o barco virou. E a ação é nobre. Ele só quer impedir que novas mortes aconteçam. Nesse período, ele já fez mais de 2.000 crianças atravessarem 780 metros de rio a nado. Que qualificativo você daria a esse homem? Salvador? Mestre? Se esse homem se pusesse a socorrer uma por uma as pessoas que estivessem prestes a se afogar, com certeza, como Salvador, não obteria êxito ou passaria o resto da vida de espreita numa espera interminável sempre que alguém estivesse em perigo. No entanto, ele viu bem mais longe do que simplesmente ser um salva-vidas. Ele se colocou na condição de mestre, ou seja, daquele que ensina. É muito mais salutar ensinar uma pessoa a se salvar a si mesma do que sempre colocar alguém à sua disposição para salvá-la do perigo. Esta figura nos faz lembrar o papel de Jesus em relação à humanidade. Muitos dizem que ele veio para nos salvar, daí o qualificativo de Salvador. É preciso considerar o verdadeiro sentido de livrar-nos do mal, expressão do Pai Nosso, que não significa que Deus venha socorrer um a um
cada um de seus filhos, mas que ele, o Pai de sabedoria e misericórdia, dotou cada filho de condições suficientes para se libertar do mal e se tornar uma pessoa de bem. Jesus não veio diretamente para nos resgatar das trevas e nos levar à luz, mas para nos ensinar como trilhar esse caminho. Eis a diferença. Se tivesse sofrido em nosso lugar, como ousam argumentar, ele teria tirado todo o mérito de cada um, levado para si a nossa culpa e, ao mesmo tempo, conservado o mal que continuaria sendo praticado em nós. Mas certamente não foi o que aconteceu. Jesus veio dar um impulso à busca da perfeição, que é a busca de Deus, para que cada um percorresse seu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, seguindo-lhe o exemplo de amor e devoção à causa da fraternidade entre os homens. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vendo tanta violência no mundo, questiona o ouvinte, fico perguntando a mim mesma de onde vem essa violência. O que faz com que uma pessoa, jovem sobretudo, saia de seu caminho, esqueça o que aprendeu na família e se entregue à violência e ao crime, sabendo de antemão que serão terríveis as consequências para si mesmo? Para entendermos essa intrincada questão, caro ouvinte, precisamos levar em consideração vários fatores, mas principalmente dois. O primeiro é o que cada um traz de suas experiências de vidas passadas. O segundo é a influência do ambiente em que nasceu, cresceu e foi educado. Se a vida fosse uma só e pudéssemos nascer todos iguais, com o mesmo potencial, certamente o problema seria apenas da educação. Mas não é. Devemos levar em consideração o que cada espírito já traz consigo. Muitas vezes ele nasce contrariado, trazido pelas circunstâncias a um lugar em que não queria nascer. Contudo, para a doutrina espírita, a educação é a maior força do mundo. Independente do que o espírito já traz consigo ao nascer, ele precisa ser educado, ou melhor, reeducado, uma vez que desde a infância ele já mostra suas tendências, boas e más, e nisso é que precisa ser redirecionado. É claro que a maioria das crianças, felizmente, traz tendências positivas, em cima das quais os pais podem trabalhar com certa segurança e tranquilidade. O problema é quando a criança, desde cedo, já revela uma agressividade preocupante, como quem veio para reaver a qualquer custo o que lhe negaram ou o que lhe tomaram no passado. Além disso, caro ouvinte, há ainda a diferença entre os lares. Há pais que têm plena consciência da responsabilidade que assumem perante seus filhos e se adaptam às necessidades da criança, ao invés de querer que a criança se adapte às suas. Outros, ainda imaturos ou mal formados, também vítimas do abandono, da ignorância e da miséria, não tendo como reconhecer o valor da própria vida, entregam-se às circunstâncias, abandonando a ignorância os próprios filhos. Este fator talvez fosse o mais fácil de combater, desde que a própria sociedade em geral e os governantes em particular estivessem realmente empenhados em combater a miséria social. Com certeza, o que pode levar um indivíduo à violência, além do comprometimento mental de que muitas vezes ele é vítima, é o sentimento de revolta contra a família, contra a sociedade e contra si mesmo, por não ter conseguido o que queria e por achar impossível conseguir por um meio honesto e pacífico. Aliado a isso, o uso de drogas ilícitas
que é um reforço à violência, a fuga de si mesmo e o sentimento de crueldade que decorre de todas as frustrações que sofrem desde cedo, são fatores de violência a caminho da criminalidade. Geralmente, toda má ação é secundada por uma má influência espiritual. Embora não possamos atribuir aos desencarnados toda a culpa pela violência do mundo, podemos dizer que os espíritos violentos se valem das fraquezas morais dos encarnados para incentivá-los ainda mais à prática criminosa. Se as religiões penetrassem um pouco mais nas verdades espirituais, teriam condições melhores para integrar uma ampla ação social e educativa de toda a coletividade, no sentido de promover a família, educar pais e filhos, a fim de combater a violência pela raiz e fazer nascer uma nova era para a humanidade. Emmanuel, em muitas de suas páginas, costuma dizer que a principal causa da violência está em cada um de nós, a partir da violência que exercitamos no reduto do próprio lar, e que a violência do mundo, em grau maior, é a somatória da violência que cometemos todos os dias às pessoas com quem convivemos em grau menor. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até 15 para o meio-dia. 5 Minutos. É um romance espírita, autoria de Isabel Scocchi, da editora M. Passe uma mensagem para o 14 981 05 15 35. Próxima questão. Atenção para esta pergunta. É verdade que os espíritas não acreditam no demônio? É verdade. A figura do demônio de que as religiões se serviram sempre foi utilizada com a finalidade de intimidar os crentes que tinham medo de serem condenados ao fogo eterno. Mas é uma ideia absurda e contraditória do ponto de vista lógico, porque contraria frontalmente a ideia de Deus, que é soberanamente bom e misericordioso e que nada criaria para se perder. Para o Espiritismo, o que existe são espíritos mal intencionados, do mesmo modo que existe entre nós pessoas que praticam atos de maldade contra o semelhante. São os maldosos daqui que, retornando ao mundo espiritual, podem continuar a ser maldosos lá. Mas isso por algum tempo. Nos planos de Deus, o mal é como a sombra, desaparece logo que surge a luz. Logo, o mal é passageiro e todos os filhos de Deus, mais cedo ou mais tarde, se tornarão espíritos do bem, porque esse é o destino que Deus dá a seus filhos. Não foi por outra razão que Jesus insistiu no amor aos inimigos, até porque os inimigos são nossos irmãos e filhos de Deus. Logo, se existisse demônio, ele também seria filho de Deus, que merece amor. Além do mais, o Pai, de que Jesus tanto falou, jamais criaria um filho sequer para se perder eternamente. Todos que ele criou estão destinados ao bem por conta de seu infinito amor. Muitas vezes temos dificuldade de entender Jesus quando ele insiste em que devemos amar o inimigo, acreditando que o inimigo será inimigo para sempre. Mas quando consideramos a reencarnação como escalada de progresso espiritual, vamos perceber que há um longo caminho para todos, caminho de aprendizado e de depuração. Através dessas múltiplas experiências, vamos vivendo e aprendendo, ou seja, evoluindo, progredindo espiritualmente, de tal forma que um dia aquele que foi mal, se tornará bom. Assim, o demônio, da forma como as religiões pintam, é uma crença ultrapassada para um novo momento em que acreditamos que tudo evolui em busca da perfeição. A missão de Jesus, que se repercute até hoje, quando lembramos de seus ensinos sublimes, é para nos despertar para o lado bom da vida e aprender a considerar todos como irmãos, merecedores do nosso amor. Questão que fomos buscar em nossos arquivos.
Sob o ponto de vista espírita, como analisar o caso de um criminoso que matou de maneira covarde e impiedosa a sua vítima? Como diferenciar a maldade da enfermidade mental? Será que ele é um doente ou um homem mau? Como deveria ser tratado esse caso? O Espiritismo fala em ter caridade para com os criminosos. Se este homem perigoso for perdoado, ele não vai sair matando todo mundo por aí? Você tocou num problema crucial. Todos somos espíritos imperfeitos. Disso ninguém duvida. Não sendo perfeitos, estamos sujeitos ao erro e erramos muito. Erramos às vezes por ignorância, por não saber o que é certo e o que é errado. Mas erramos também sabendo que estamos errando e assumindo o risco que nossos erros possam causar danos às pessoas e às famílias. Nestes casos, nossos erros são mais graves porque atingem muitas pessoas e são praticados com má fé. Estamos falando de nossa consciência moral, claro. Consciência moral é o conjunto dos valores que já aprendemos, como o que constitui o bem e o que é o mal. O bem é aquilo que devemos fazer, o mal o que devemos evitar e combater. É essa consciência que vem nos ditando as regras que devem regular o nosso comportamento. Faça isso, não faça aquilo e etc. Às vezes nos sentimos impulsionados a fazer o que não devíamos ou a não fazer aquilo que é da nossa obrigação. Onde está a doença? Onde está a maldade? Não é uma resposta fácil. Na verdade, não temos um parâmetro para afirmar com segurança onde está a fronteira entre uma coisa e outra. Mas devemos pensar sobre isso. Há nessa questão uma discussão entre os espiritualistas e os materialistas. Se acreditamos em Deus e na imortalidade da alma, tratamos esse problema de um jeito mais responsável. Mas se consideramos que Deus não existe e que esta é a única vida que temos, vamos exigir bem menos de nós. O materialismo considera que o homem é apenas o corpo e que fora do corpo não há mais nada. Portanto, suas ideias e sua conduta dependem de seu corpo, mais especificamente de seu cérebro. Por exemplo, se ele for portador de alguma disfunção cerebral, poderá se transformar num assassino impiedoso. Mas se tiver a sorte de ter um cérebro perfeito, será um homem de bem. Neste caso, a sua conduta moral não dependerá dele, mais do que a natureza lhe deu. Veja, portanto, que o materialismo não consagra nenhum tipo de moral, porque você é apenas seu corpo e depende dele para tudo, inclusive para ser bom ou para ser mau. Assim considerando, ninguém seria culpado de nada, assim como ninguém teria nenhum mérito por nada. Se seu corpo ajudar, será um cidadão íntegro, mas se ele não colaborar, poderá ser um criminoso inveterado. Veja como é um absurdo pensar assim. Como dissemos, não dá para estabelecer uma fronteira nítida entre a maldade e a doença. Mas o que devemos considerar é que o comportamento violento e destruidor não pode ser aceito passivamente pela sociedade. Maldade ou doença não importa. Os dois precisam ser tratados, até porque o espírito, ao reencarnar na Terra, traz problemas do passado que repercutem no seu corpo, que podem causar-lhe limitações, aleijões, disfunções e desequilíbrios, mas que no fundo revela aquilo que ele realmente é, pelo menos temporariamente. Isso porque todos caminhamos para a perfeição. O importante é que procuremos assegurar ao criminoso um tratamento humano, sem a violência com que ele tratou sua vítima. Isso não quer dizer que vamos aprovar seus atos ou eximi-lo de culpa, que vamos facilitar sua vida, ou fingir que ele não delinquiu. A sociedade deve exigir seu afastamento do convívio social se ele for perigoso, tratá-lo com firmeza e rigor,
quando necessário. Mas, ao mesmo tempo, tudo fazer para reeducá-lo, pois é assim que as leis divinas o tratam ao longo das encarnações, sempre buscando a sua regeneração. Outra questão que nos foi enviada pelo ouvinte CRA da cidade de Vera Cruz, que diz o seguinte: No Sermão da Montanha, Jesus nos deixa uma de suas máximas mais desafiadoras da cartilha cristã, ao dizer: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queira fazer. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. No entanto, em Lucas, capítulo 4, versículo 28 a 30, vemos a passagem em que a multidão de Nazaré, enfurecida, tenta lançá-lo ao precipício. A narrativa nos diz que Jesus simplesmente passou por entre eles e seguiu seu caminho. Diante disso, pergunto: essa atitude de Jesus, ao se esquivar da multidão, não violou a sua própria recomendação de não resistir ao mal? Algumas frases citadas nos evangelhos e atribuídas a Jesus parecem contrariar a moral por ele ensinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chama a atenção sobre isso. No capítulo 23 da obra citada, intitulado Estranha Moral, Kardec ainda cita outros exemplos semelhantes, como aquele que diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, uma contradição desse peso poderia pôr por terra toda a sua doutrina, fazendo com que se tornasse comprometida diante da humanidade. Kardec considera que a doutrina que manda amar o próximo como a si mesmo diz tudo o que realmente precisamos. Diante disso, a explicação para essas frases, toda vez que contraria o princípio fundamental da doutrina moral de Jesus, não deve ser interpretada ao pé da letra. Nesses casos, pode estar havendo um erro de interpretação ou o erro pode derivar das várias traduções. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resume toda a doutrina de Jesus. Ademais, a frase "não resistais ao mal que vos queiram fazer" não deve significar se abster-se do direito de defesa, mas de não responder ao mal com um ato de maldade ou de vingança, por exemplo. Por outro lado, analisando as circunstâncias, vamos perceber que Jesus tinha consciência da grandeza de sua missão. Com toda certeza, sua atuação, seu martírio e morte, tanto quanto seu retorno após a morte, estavam previstos, de modo que ele não podia se entregar aos inimigos antes de cumprida toda a sua missão. E livro, que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem. 5 minutos. Romance espírita, autoria de Isabel Scocchi, da editora M. Passe uma mensagem para o 14 98105 1535. Próxima pergunta do ouvinte de Vera Cruz tem muito a ver com a questão anterior. Ela diz o seguinte: diante da conduta de Jesus, nos momentos de grave perigo, registrados no Evangelho de João, como no episódio do templo, em que a multidão pegou em pedras para matá-lo, e o texto diz que Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, isso está em João capítulo 8, versículo 59, ou na festa da dedicação, quando se afirma que ele escapou de suas mãos, João capítulo 10, versículo 39, Jesus nos dá exemplos claros de recuo estratégico. Diante disso, como essas fugas e retiradas estratégicas de Jesus reforçam que o ensinamento de não resistir ao mal regula a nossa reação contra o agressor, proibindo a vingança, mas nunca anula o dever ético da autopreservação. Sobre este item da autopreservação, podemos encontrar apoio no Espiritismo, que tem por meta divulgar de forma clara e objetiva
os ensinos de Jesus, ratificando a afirmação de Kardec de que somente o Espiritismo pode explicar certas passagens dos Evangelhos. O espírito Clélia Duplantier, no livro Obras Póstumas, capítulo Questões e Problemas, afirma que ao reencarnar, o espírito traz consigo 3 níveis de compromisso. O primeiro deles é o compromisso consigo mesmo, sendo a reencarnação uma necessidade imperiosa para impulsionar o processo evolutivo. O espírito é responsável pela duração de sua vida na Terra. O segundo compromisso é com a família e ou aqueles com quem convive mais de perto. E o terceiro é o compromisso com a sociedade. Hoje podemos dizer que é o compromisso com a humanidade. Desse modo, ninguém vem ao mundo sem algo a fazer. Todos, indiscutivelmente, têm sua missão e vai ser responsabilizado pelas suas fraquezas e omissões. Desse modo, não é difícil entender a postura altamente positiva diante da vida, tanto nos avanços quanto nos recuos, de modo a possibilitar o cumprimento de sua missão. E atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade no Lar Meimei acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas, temos um grupo para adultos lerem e discutirem o livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, das 13 às 16 horas. A entrada pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Patuíria do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, empresta livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Atenção! O Caminho de Damasco mantém reuniões de estudos à noite, durante a semana, para quem se interessar. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, estudo do Evangelho e sexta-feira, estudo das obras da série Nosso Lar. Às terças-feiras, leitura e discussão da obra Paulo e Estevão, de autoria do espiritual de Emmanuel, recebido pelo médium Chico Xavier. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça estará entregando aos seus associados mais um lançamento do mercado editorial espírita. Tudo tem seu tempo. Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, do espírito Antônio Carlos, editora Petit. Conta a história diferente de uma pessoa que aproveitou bem o seu tempo e nos alerta para a importância de fazermos o mesmo. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08, repetindo 14 996 69 50 08, ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org.
dando nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. Ser bom. Basta ser espírita para ser bom? Perguntou um companheiro de doutrina tempos atrás. Não, não basta, respondemos. O Espiritismo é um instrumento de vida que coloca em nossas mãos fortes evidências da imortalidade da alma e nos aponta para os ensinamentos morais de Jesus. Contudo, o simples fato de uma pessoa dizer-se espírita não lhe dá o condão de ser melhor do que ninguém, tampouco de considerar-se mais virtuosa do que qualquer outra pessoa. Uma coisa é o que de fato você sabe, outra é como você se conduz na vida. Se todo motorista observasse as regras de trânsito que aprendeu na autoescola, reduziríamos a menos da metade os acidentes e o número de vítimas nas ruas e nas estradas. No entanto, o fato de o Código de Trânsito ser muito claro a respeito do limite de velocidade não impede que alguns motoristas desobedeçam essa regra. Todos somos falíveis, mas é bem mais difícil encontrar desonestidade e corrupção no meio espírita do que fora dele. Isso acontece porque o ponto alto do espiritismo é a transformação moral. E geralmente quem não gosta de tratar desse assunto ou de se encarar a si próprio quanto aos seus defeitos e limitações, nem se aproxima da doutrina. Kardec preocupou-se muito com isso. No terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele chega a ensaiar uma classificação dos espíritas. Para quem tiver interesse, é o capítulo intitulado do Método. E ali ele se chama de verdadeiros espíritas, aqueles que se esforçam para se melhorar moralmente. O que é melhorar-se moralmente? É procurar se conhecer de tal maneira que seja possível iniciar desde já um esforço para diminuir os defeitos e aumentar as virtudes. Há pessoas dentro das fileiras espíritas que só se interessam pelos fenômenos mediúnicos e pelas curas. Há as que querem participar das sessões mediúnicas apenas para ouvir os espíritos falarem. E há as que se preocupam exclusivamente com revelações sobre as vidas passadas e sobre o futuro. E há principalmente as que lá comparecem com o intuito exclusivo de resolver seus próprios problemas e nada mais. Todavia, o que a doutrina nos ensina é que a transformação moral da humanidade depende da melhoria moral de cada indivíduo. E que cada um de nós está sendo convocado para iniciar essa grande mudança coletiva através da sua própria transformação. O que mais Jesus combateu foi a hipocrisia dos que adoravam a Deus e eram severos e intransigentes com o próximo. Ele via nessa conduta uma grande contradição, pois para Jesus, amar ao próximo é o mesmo que amar a Deus, visto que o próximo é filho de Deus e Deus ama todos os seus filhos indistintamente. A mais veemente lição que ditou a respeito foi a do filho pródigo, onde mostra que o Pai ama a todos. Só há um caminho que nos leva ao bem. É a própria prática do bem no dia a dia da vida. E o bem mais precioso é aquele que fazemos desinteressadamente, ou seja, que fazemos sem pensar em retribuição. A propósito, Jesus ensinava os discípulos a fazerem o bem para desenvolverem a capacidade de serem bons. O mesmo diz o Espiritismo. Em O Livro dos Médiuns, capítulo sobre as sociedades espíritas, Kardec mostra que de nada valeria as pessoas acreditarem nos espíritos se elas continuam cultivando os mesmos defeitos,
sem melhorar sua capacidade de conviver bem com o próximo. E vamos ao sorteio do livro entre os ouvintes que entrarem em contato conosco durante o programa. 5 Minutos é um romance espírita, autoria de Isabel Scocchi, publicação da editora M. O livro sai para a ouvinte de Garça, Rosa Coutinho. Parabéns, Rosa. Vá buscar o seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial, na rua Minas Gerais 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e a sua atenção. Se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fique com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.